Olá pessoal, tudo bem? Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, vamos lá. Primeiramente, antes da gente entrar propriamente no ECA, nós devemos falar que a previsão de assegurar a criança e o adolescente desenvolvimento, saúde, educação, enfim, todos os direitos que nós conhecemos, já é uma previsão que está na Constituição, artigo 227. Assim como a idade, né, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, ou seja, aqueles que a gente não pode imputar culpa. Por isso, né, eles não respondem lá nas leis do Código Penal ou das legislações extravagantes, mas respondem perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, com medidas próprias a eles, tá bom? Então isso já está previsto na Constituição Federal. Já indo diretamente ao Estatuto da Criança, é importante a gente distinguir o que é criança e o que é adolescente. Professor, isso faz diferença? Muita diferença, porque algumas medidas só podem ser aplicadas a crianças e outros são aplicados a adolescentes, tá certo? Então a gente precisa fazer essa diferenciação. Qual é essa diferenciação? Bem, vamos lá. Até 12 anos incompletos, ou seja, vamos lá, facilitando o que está aí no seu artigo 2º. A criança né, aquela desde que nasceu, de 0 anos até 11 anos, 11 meses, 29 dias. Fez 12 anos, é adolescente. De 12 anos até 17 anos, 11 meses, 29 dias, nós estamos falando de adolescente. Fez 18, aí já é maior de idade. Perfeito? Deu para distinguir? 12 anos, se cai na sua prova. 12 anos é criança ou adolescente? Adolescente é isso que você precisa saber para a sua prova, tá certo? Vamos lá, o artigo 74, 75 e em diante, eles vão falar da obrigatoriedade dos espetáculos públicos, daquelas pessoas que promovem shows, etc., de fixar, né, logo ali na entrada, quais são as faixas etárias para aquele público, né? Isso também é aplicado, inclusive, a questões, né, de rádio e televisão. Então você já deve ter visto algum filme, ó, indicação classificação indicativa, 12 anos, 14 anos, 16 anos, tá certo? Isso tudo está previsto nesses artigos, porque isso deve ser informado aos pais, os responsáveis, se aquela criança ou adolescente pode ou não ter acesso àquele tipo de conteúdo. Lembrando também que crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer em locais de apresentação ou exibição quando acompanhado dos pais ou responsáveis. Então, menor de 10 anos não assiste espetáculos sem que esteja acompanhado dos pais ou algum responsável, tá certo? Algum responsável. Também o artigo 76, eu já expliquei, que é a questão das emissoras de rádio, a mesma situação. Vamos lá, artigo 81 e 82 e seguintes. Eles vão falar daquilo que é proibido à criança e ao adolescente. E aí é importante. O que é proibido em relação a questões de venda? Você não pode vender, olha, armas, bebida alcoólica, eu acho que é muito claro, né? Se você responde isso por uma obviedade, mas também lembrando que você não pode vender fogos de estampido, bilhetes lotéricos, revistas e publicações que se alude ao artigo 78, basicamente que são aquelas revistas que têm cenas de nudez, né, contém nudez. Então tudo isso é proibido à venda para crianças e adolescentes. E para cada um desses você tem ou um crime ou alguma infração administrativa, tá certo? Ou os dois. Então, se você se deparar com você policial, se depara com alguém vendendo algum desses itens para um menor, certamente vai enquadrar em algum crime, para você fazer a prisão ali do autor, ou mesmo infração administrativa. Também é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, qualquer estabelecimento congênito, salvo se for autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. O adolescente não pode chegar lá no hotel e alugar um quarto de hotel por conta própria. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Outra coisa importante para a gente destacar aqui é que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos pode viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou responsáveis sem expressa autorização judicial. Tá certo? Agora, vamos lá. Essa autorização, né, ela não vai ser exigida em algumas situações. Quais situações são essas? Quando for uma comarca contígua, né, ou na mesma região metropolitana. Então a gente tem os casos aí, né, os meus colegas aí da capital sabem que você está de um lado da rua, você está em Contagem, do outro lado você está em Betim, do outro lado você está em Belo Horizonte e tal. Então quando você tem ali a região metropolitana ou uma comarca que é contígua, ou seja, né, elas estão ligadas ali, aí nesse caso essa autorização não vai ser exigida.
B, quando a criança ou adolescente menor de 18 anos estiver acompanhado de ascendente. Então vamos lá, né? Quais são os ascendentes? Se a criança ou adolescente está acompanhado dos pais, ok, não há que se falar disso, ou de seu ascendente. Ou colateral maior até terceiro grau, tá certo? Então tem um colateral até terceiro grau e comprovado isso documentalmente o parentesco. Você tem que ter uma documentação que comprove o parentesco. Ou B, de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Ou seja, a pessoa não é nada, é um amigo da família, beleza. Mas tem autorização dos pais? Tem. Nesse caso, então, a criança ou adolescente pode viajar nesses casos, tá certo? Bem, o parágrafo 2º traz a possibilidade de você conseguir uma autorização judiciária para conceder uma autorização válida até 2 anos. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando eu tinha 15 anos, passei no Cefet. O Cefet ficava a 70 quilômetros da minha casa. Se eu precisasse viajar nesse período, ou seja, eu sou menor do que 16 anos, tinha 15. Não tem não tem meus ascendentes, pai, mãe, avó, nada para viajar comigo. Não tem nenhum colateral maior até terceiro grau. Não tem nenhum amigo ou nenhum maior de 18 anos que meu pai poderia dar uma autorização. Não, eu precisava viajar sozinho. Neste caso, caberia aos meus pais solicitar uma autorização judicial para que o juiz, permitisse, desse uma autorização. E aí, nesse caso, eu poderia ir lá, comprar uma passagem de ônibus, embarcar e fazer essa viagem tranquilamente, perfeito? Quando nós estivermos falando do exterior, a situação é um pouco mais complexa. Por quê? Criança e adolescente não pode sair dos países, do país, a menos que elas estejam acompanhadas dos pais, ambos, dois, tá bom? Se a criança está acompanhada só de um, exige necessariamente a autorização do outro. E por que isso, professor? Porque imagina num caso de litígio, o pai está fugindo ali com a criança para levar ela para um outro país. Então, para quem impeça, ali, e o Brasil não tem depois todo um problema de tentar trazer essa pessoa, o que é muito mais complicado. Então, o que acontece? Ou viaja ambos, os pais com a criança e adolescente, ou se viajar só um, o outro tem que autorizar, tá certo? O outro tem que autorizar. Vamos lá. Sem prévia, artigo 85, sem prévia, 85, sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional pode sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Se essa criança ou adolescente vai sair com um estrangeiro residente que tem residência ou domicílio no exterior, por exemplo, um americano, o cara tem residência lá nos Estados Unidos, ele não pode sair sem autorização judicial. Não pode. Nesse caso, obrigatoriamente exige autorização. Certo? Vamos lá. Agora nós já estamos mudando de assunto. Falamos lá do que pode, do que não pode ser vendido a uma criança ou adolescente. Falamos a respeito das viagens, tanto no âmbito aqui nacional, tanto no âmbito internacional. E agora nós vamos começar a falar das medidas de proteção à criança e adolescente e o que é aplicado a eles quando seus direitos são ameaçados ou violados, seja por ação ou omissão da sociedade, do Estado, seja por abuso dos pais ou responsável, ou em razão da própria conduta. Veja que o ECA vai proteger a criança e adolescente, dos abusos do pai, responsáveis ou outros, mas também em razão da conduta, aplicar a eles, alguma medida para ressocializá-los de alguma maneira. Ressocializar não é a palavra aqui mais correta, mas é só para vocês entenderem, para que o adolescente e a criança tenham a sua conduta ali modificada. Perfeito? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber é que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção. Perfeito? Então, adolescente não comete crime, tá certo? Os menores não cometem crime. Caiu na sua prova lá, o adolescente que atirar contra a vida de alguém comete o crime de homicídio. Está correto? Está errado. Ele comete ato infracional. Perfeito? O artigo 104 é a reprodução daquilo que nós já falamos do artigo 228 da Constituição, que é penalmente inimputável os menores de 18 anos. Outro detalhe que é importante é o parágrafo único, porque ele fala o seguinte: para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Vamos lá, então. Exemplo. Se o adolescente, ele atira numa pessoa hoje, então ele comete um ato infracional análogo ao homicídio. Perfeito? Quantos anos ele tem? Ele tem 17 anos. Então, essa é a situação dele. Agora, vamos dar um exemplo. Qual é a exceção desse parágrafo único? São os chamados crimes permanentes.
Professor, exemplo de crime permanente: tráfico de drogas, sequestro, tá certo? Então vamos supor que um menor de 17 anos, 11 meses, 29 dias tem a brilhante ideia de sequestrar alguém para, através da extorsão, ou seja, nós temos uma extorsão mediante sequestro, pedir um resgate à família daquela pessoa. Perfeito? Ele executa parte do seu plano, né, e ele sequestra uma pessoa. Durante 2, 3 dias ele mantém aquela pessoa em seu poder. Então vamos lá, no primeiro dia que ele fez o sequestro ele era menor. No segundo dia ele fez aniversário, ele já fez 18 anos. Perfeito? Nesse dia, ou pode até pensar num dia posterior, a polícia descobre o cativeiro, invade o local e liberta o refém e prende o autor. Eu não estou falando que ele apreende. A apreensão é para menor. Ele prende o autor porque ele já tem 18 anos. Nesse caso, eu te pergunto, ele vai responder como se ele fosse maior ou como se ele fosse menor? Nesse caso, ele vai responder como se ele fosse maior. Por quê? Porque embora o ato infracional tenha começado quando ele era menor, ele andou no tempo, ele continuou no tempo. E no momento que ele fez 18 anos, ele ainda estava praticando o crime. Então, ele responde pelo crime. Então, a exceção aqui que nós damos aqui como exemplo é o crime permanente, tá bom? Nos outros casos, você vai olhar a data do fato. Olha, ele cometeu, né, ele atirou, né, na pessoa quando ele tinha 17 anos, a pessoa ficou internada, veio morrer quando tinha 18. Qual é a data do fato? A data do fato foi o momento do crime, quando ele atirou. Nesse caso, não é crime, ele cometeu um ato infracional. E da mesma forma como é importante distinguir criança de adolescente, distinguir qual é o momento da data do fato é extremamente importante por causa das medidas. O ato infracional praticado por criança corresponde às medidas previstas no artigo 101. Então, se uma criança comete um ato infracional, só pode ser aplicada a ela o artigo 101 que a gente vai ver no próximo slide. Quando nós estamos falando de adolescente, nós vamos aplicar o artigo 112, além daqueles que estão previstos no artigo 101, do 1 ao 6. Tá bom? Então vamos lá. Se uma criança comete alguma coisa, o que pode, né, um ato infracional, todas essas que estão aí na sua tela podem ser aplicadas. Então, né, a gente vê lá orientação, apoio, matrícula, encaminhamento aos pais, tudo isso pode ser aplicado quando nós estamos tratando a respeito de uma criança que comete um ato infracional. Agora, quando eu estou diante de um ato infracional cometido por adolescente, eu posso aplicar as medidas do 1 ao 6, tá certo? Então, até ali, inclusão em programa oficial, comunitário, auxílio, orientação, tratamento, eu posso aplicar à criança, mas quando eu estou tratando do adolescente, eu ainda tenho a possibilidade da advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Tá certo? E agora a gente vai ver esses um por um. Então vamos lá, vamos ver um a um aqui do artigo 112. Começando da mais gravosa. A internação, ela constitui medida privativa de liberdade. Tá certo? Parágrafo 2º é importante, a medida não comporta prazo determinado, ou seja, tem que aplicar só 1 mês, só 2 meses? Não. Ela tem o quê? Ela tem um prazo que é máximo. E ela deve, mediante uma decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Né? Você tem que reavaliar, o juiz tem que reavaliar. E em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 anos. Então, em nenhuma hipótese vai passar de 3 anos. 3 anos é o máximo do período que é possível um adolescente ficar internado. A internação só pode se dar quando se tratar de um ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Ou seja, quando o adolescente está nem aí para o judiciário e não está respeitando as demais medidas. Lembrando que nesse caso o prazo máximo é de 3 meses. Lembrando que o prazo máximo de internação são 3 anos e o prazo máximo de quando o adolescente descumpre reiteradamente outras medidas, o prazo máximo de internação são 3 meses. Aqui nós temos algumas súmulas que tratam a respeito
dessa questão do adolescente. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medidas socioeducativas de internação do adolescente. Então você vê lá, às vezes, o adolescente apreendido com 500 quilos de maconha e ele sai andando tranquilamente ali da delegacia, porque, segundo o entendimento aí do STJ, uma súmula do STJ, não necessariamente ele tem que ser internado por isso. E é aplicado a prescrição, né, a medida socioeducativa. Essas medidas que nós estamos falando do artigo 112 são chamadas de medidas socioeducativas. E é necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Ou seja, o adolescente tem que ser ouvido. Vamos lá então, liberdade assistida. Deve ser sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim, ou seja, fica um pouco mais vago, né, para acompanhar, auxiliar o adolescente. E parágrafo 2º, a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses. Aqui nós já temos um prazo mínimo, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida. Já o regime aqui de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitando, ou seja, pode ser desde o início, o juiz pode fixar semi-liberdade ou ele pode fazer a transição, estava internado, passou para o semi-aberto, tá certo? Parágrafo 2º, a medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Então a gente aplica as mesmas considerações, ou seja, eu não posso ter um prazo máximo, né, maior do que 3 anos e tudo. Então tudo que está cabendo lá para a internação cabe também para o Instituto da Semi-Liberdade. Prestação de serviços comunitários. Preste atenção aqui. Talvez todos ali são importantes, mas alguns, por exemplo, tem gente que acha que o adolescente não pode trabalhar. E por causa disso, então, ele não poderia ter uma prestação de serviços comunitários. Sim, pode. Então está previsto aí, o período não pode passar de 6 meses, a jornada máxima é de 8 horas semanais, mas ele pode prestar serviço em escolas, hospitais, né, programas comunitários ou governamentais, de acordo com o que o juiz assim decidir. Já a advertência consiste numa admoestação verbal que será reduzido a termo e assinada, tá bom? Então a advertência é a advertência, não tenho o que explicar sobre ela, por mais básico que isso seja, possa parecer. Vamos lá, obrigação de reparar o dano é outra coisa, porque como tem gente que acha que adolescente não trabalha, adolescente não precisa pagar prejuízo. Obrigação de reparar o dano, artigo 116. O ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade pode determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, tá certo? E aí, se ele não puder, diante da impossibilidade, vai ser uma outra medida. Mas se ele tiver condições, ele vai sim reparar o dano daquilo que eventualmente prejuízo que ele causou. Bom, a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, a circunstância e a gravidade da infração. Lógico, aqui nós estamos falando, não adianta você aplicar uma medida de reparação do dano, sendo que o adolescente não tem condições financeiras para fazê-lo, tá certo? O artigo 171, 172 é interessante. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será encaminhado à autoridade judiciária. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será encaminhado à autoridade policial. Na prática, ato infracional em flagrante, vai levar para a delegacia. Se for mandado, né, no caso aí, ordem judicial, através de um mandado de apreensão, a lei, o Estatuto da Criança fala que você apresenta esse adolescente diretamente ao juiz. Perfeito? Ah, mas a prática, esquece a prática. Nesse momento, esquece a prática. O importante é você acertar na sua prova. O adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial em condições atentatórias à sua dignidade ou que implique risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Bem, gente, o adolescente não pode ir no xadrez da viatura. Não faça maiores questionamentos à minha pessoa agora. Falando para professor, não. É isso aí que você precisa saber para a prova, tá bom? A prática é a prática, a gente sabe da dificuldade, sabe da possibilidade de você fazer uma justificativa e de um modo excepcional, você inclusive ter que colocar no compartimento fechado, inclusive às vezes ter que colocar algemas. Mas vamos lá, pela lei, você não coloca algemas, pela lei, você não conduz menor com maior, pela lei, você não conduz adolescente em compartimento fechado, beleza? É isso que você precisa saber para fazer uma boa prova. Vamos lá então agora para a gente poder falar
dos crimes que estão previstos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que esses crimes são ação pública incondicionada, ou seja, eles acontecendo, não necessita que a vítima, o adolescente ou os pais do adolescente façam algum tipo de reclamação formal, não há essa necessidade. Tendo notícia, o Estado vai seguir com essa ação. O artigo 230, privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita de autoridade judiciária competente. Então, se você privar, fizer a apreensão de um adolescente que não estava num flagrante de ato infracional ou não havia contra ele algum tipo de mandado, você está cometendo o crime do artigo 230. E aqui eu estou falando do crime. Por quê? Porque o sujeito ativo, quem pode privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo à sua apreensão? Nós estamos falando aqui em regra dos policiais, das autoridades, aqueles que têm o poder de prender. Embora toda pessoa possa fazer a prisão, em regra, o que eu estou querendo dizer é que esse crime é mais aplicado a quem? A atividade policial, tá bom? Então, o autor do crime aqui, eu estou falando de crime, não estou falando do ato infracional, ele é uma pessoa maior. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança o adolescente fazer imediata comunicação à autoridade judiciária. Eu coloquei lá para você lembrar, sujeito ativo. E essa lembrança não é do artigo 231, tá bom? Eu só estou falando para você lembrar, sujeito ativo, sujeito passivo, elemento subjetivo. Mas vamos lá. Só quero falar daqui do sujeito ativo. É um crime próprio, porque quem é a autoridade policial? É o delegado de polícia. Então é ele que tem a obrigação de fazer o quê? De fazer a comunicação à autoridade judiciária. Certo? Vamos lá então. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda, vigilância, a vexame ou constrangimento, deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberação da criança ou adolescente, então logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão, impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do MP durante a função prevista nessa lei, ou seja, durante uma função de fiscalização, você impede, embaraça, não permite que eles entrem em um determinado lugar que eles têm competência para fazer fiscalização, subtrair criança ou adolescente ao poder de quem tem sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto, prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante pago ou recompensa. Olha que crime absurdo, né? Imagina efetivar a entrega do filho a um terceiro. E aqui eu já passei um pouco mais rápido para eles, para chamar mais atenção nesses aqui, que normalmente são os que a gente vê mais. Produzir, reproduzir, dirigir fotografia, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então, se você produz, reproduz, passa para frente, registra cena de sexo envolvendo criança ou adolescente, incorre nesse crime, tá certo? E aí você tem aumento de pena, inclusive no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-lo. Cuidado com esse crime. Cuidado com 241 e 241A. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema informático ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então você pegou um videozinho lá, olha que a gravidade, recebeu no WhatsApp e você disponibiliza, você transmite aquela cena que envolve sexo entre adolescentes, você está caindo no crime de 241A, tá certo? 241B, adquirir, possuir ou armazenar. O simples fato, simples fato de você recebeu, deixou salvo ali no seu celular, você armazenou uma cena de sexo envolvendo criança ou adolescente, você vai cair nesse tipo penal. Cuidado, tá certo? Eu diria, com essas questões de internet hoje, ele é mais fácil do sujeito cometer do que ele imagina. De repente ele pegou ali, está participando de um grupo que não deveria, baixa ali algo que ele nem percebeu e está armazenando aquele troço ali no celular dele, daqui a pouco está caindo num crime desse, tá certo? Então é necessário ficar esperto com isso aí. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo, ou fazer montagem, modificação da fotografia,
também vai cair nessa questão dos crimes, principalmente dos crimes sexuais que envolvem criança ou adolescente. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Recentemente um colega meu fez contato comigo, que o cara foi lá e começou a mandar mensagem para adolescente. Falou, olha, tem um crime aí 241D que pode ser que enquadre aí pelo que você tá me falando, tá certo? Então, também ficar esperto com ele. Por quê? Porque é um crime que é assim, é corriqueiro no sentido da gente ver da atividade operacional nossa, certo? Vamos lá, vender, fornecer, aí começa. Lembra que eu falei com vocês de tudo que era proibido? Agora começa, olha para você, se você vende, fornece arma, munição, explosivo, se você vende, fornece bebida alcoólica, se você vende adolescente, fogos de estampido de artifício. Então todos aqueles que nós vimos lá das proibições, ou vai ter uma infração administrativa, ou tem um crime aqui relacionado àquelas proibições. E aí, já caminhando para o final, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Então, se o maior está com o menor praticando algum tipo de infração penal, nós estamos falando do crime de corrupção de menores, tá certo? Então, se ele induz o menor a praticar ou ele está junto ali naquela situação, normalmente nós estamos falando aí do crime do artigo 244B, tá certo? Bem, basicamente, assim, tentando passar rapidamente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pegando o que principal tem na lei, seria isso. É uma lei muito extensa, é uma lei grande, mais de 200 artigos, mas nós tentamos pegar aqui os pontos principais e repassar a vocês para chamar a atenção, a lembrança aí, né, nas vésperas da prova, para tentar ajudá-los aí um pouco nessa missão, certo? Um forte abraço, Deus abençoe, boa prova a todos.